Oi, eu sou a Júlia e bem-vindos ao meu canal e hoje eu trouxe mais um vídeo pra vocês. E o vídeo de hoje é um vídeo que talvez algumas pessoas não entendam, mas eu quero me explicar como se houvesse uma explicação para o simples fato de que eu tenho 4 graduações. E bom, eu não falo isso pra me gabar, porque em momento algum foi fácil conciliar tudo, mas eu vou explicar como que eu cheguei nesse nível de 4 graduações. Bom, como eu já falei, meu nome é Júlia e desde que eu tenho 5 anos eu quero ser professora. E isso, assim, nunca saiu da minha cabeça. Quando eu entrei no 6º ano, eu decidi que eu seria professora de geografia. Quando eu estava no 8º, eu mudei, falei que queria ser professora de história. E nisso eu fui até o final, fiz o vestibular para história, passei e comecei a faculdade de história. Só que quando eu entrei na faculdade de história, eu tive matérias de pedagogia, matérias de letras, matérias de filosofia, matérias de sociologia, e não eram matérias onde eu pensava assim, nossa, que saco, eu só quero ter matéria de história. Não, eram coisas que eu falava, gente, isso aqui é muito legal, eu quero aprender sobre isso. Para vocês terem noção, no primeiro ano de faculdade, eu fiz um curso de teologia, um curso por fora da faculdade, e eu descobri que existem matérias no curso de teologia que é Mariologia, para estudar sobre Maria, Pneumatologia, para estudar sobre o Espírito Santo. Eu falei, gente, eu quero estudar sobre isso. Isso é muito legal. E eu sempre tive esse pensamento na minha cabeça, que eu amo estudar. Eu adoro aprender sobre coisas que eu não sei sobre. Só que, ao invés de eu ter um pensamento normal de, tá, eu quero aprender coisas, então, sei lá, vou fazer um curso. Não. Quando eu tava no final do meu primeiro ano de graduação, eu falei pra minha família assim, olha, eu acho que eu quero fazer outra faculdade. E eles ficaram assim, tipo... E daí, conversando, né, que eu teria mais opção no mercado de trabalho, que eu sou uma pessoa que eu sempre gostei de estudar, então isso pra minha família não foi nenhuma novidade fazer uma segunda faculdade. E eu comecei a escolher as opções. Então eu fazia licenciatura em História e eu amo a área da educação com todo o meu coração. E então eu pensei assim, vou fazer uma outra licenciatura, né, uma outra graduação voltada para educação. E eu tava muito em dúvida entre duas, que era letras e pedagogia. E daí meio que foi assim, passou o ano e eu ainda não tinha decidido, não entrei em nenhuma, até que eu comecei um curso de Libras. E, gente, eu me apaixonei, juro. Eu já queria muito fazer um curso de Libras, um curso por fora mesmo que eu fiz. E eu decidi, falei, pronto, eu quero fazer letras. Então eu entrei em uma outra graduação. Só que na época, eu não sei porque eu não pensei direito, e eu não fui fazer letras Libras. Eu falei assim, vou fazer letras português e espanhol. Porque eu queria fazer letras português e espanhol. E eu escolhi fazer uma faculdade EAD, porque história eu já fazia presencial. E tinha começado a pandemia, né? Então eu entrei na faculdade de História em 2019, em 2020 começou a pandemia. E eu falei assim, bom, gostei de estudar online, né? Não foi algo que pra mim foi algo assim, nossa, difícil, passei um sufoco, não conseguia me concentrar, não. Pra mim tava ótimo estudar em casa. E eu falei, vou começar então uma faculdade EAD de Letras Português e Espanhol. Comecei então em julho, agosto de 2020. E sim, conciliei por 3 anos quase essas duas faculdades, de letras e de história. Até que chegou no ano de 2022, que era o meu último ano da graduação de história. E quando chegou em julho, eu falei assim, eu vou trancar letras, porque eu ia entrar no meu período que eu tinha que escrever o TCC, tinha que apresentar, tinha que fazer estágio, tava fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo. Que eu até postei nos stories, né, se vocês acompanharam, que eu fazia estágio de história de manhã, estágio de letras à tarde, eu tinha que escrever o TCC, eu fazia residência pedagógica. Então, assim, eu fiz tudo ao mesmo tempo nesse último ano de graduação. E foi o ano que a gente voltou 100% presencial da pandemia. Então, assim, foi tudo no mesmo ano. E eu falei assim, pra eu não, né, aquilo de você não dar conta, então eu tranquei letras, mais ou menos ali em junho, né, no final do período, e falei assim, quando eu terminar a faculdade de História, que eu terminava em novembro, em fevereiro eu retomava a minha matrícula. Só que eu não posso ficar parada. E o que aconteceu? Quando chegou em outubro, eu tava, né, só fazendo História, com letras trancado, até que apareceu uma promoção pra mim.
Gente, uma promoção de um livro, igual uma pessoa normal, uma promoção de uma roupa na Shein. Não, uma promoção que se eu começasse a faculdade ali em outubro, eu pagaria só em janeiro. Pensei assim, bom, eu vou estudar 3 meses de graça, vou começar a pagar só em janeiro. Se eu não tô fazendo nada, assim, né, tinha trancado letras, por que não começar então essa terceira faculdade? Gente, eu não sei onde é que eu tava com a cabeça nesse momento, mas eu fiz isso. Fiz isso escondido, não contei pra ninguém, não tive coragem de contar pros meus seguidores, não contei nem pra minha família, que eu fiquei com medo da reação das pessoas. Pois bem, Júlia, mas que faculdade? Ah, né, você comentou no início que você estava em dúvida entre letras e pedagogia. Você vai fazer pedagogia? Não. Você saiu da área da educação? Obviamente não. Né? Falei assim, vou começar uma terceira licenciatura, lembrando que letras estava trancado. E eu decidi, falei assim, bom, eu queria, antes de ser professora de história, como eu contei ali no resuminho da minha vida, eu queria ser professora do quê? De geografia. Então eu entrei o quê? Em licenciatura em geografia. Lembrando que história eram 4 anos, letras que eu peguei português e espanhol 4 anos, geografia eu também peguei 4 anos. E daí eu entrei em geografia. Fiz acho que eram 3 matérias nesse semestre, né, já que eu tinha entrado em outubro, também 100% EAD. E geografia, ele é um curso que ele tá acabando em questão de presencial, de número de pessoas, porque não tem gente querendo cursar geografia. Então eu queria muito fazer geografia, só que só tinha opção na federal e enfim, eu ia começar a trabalhar, não ia dar pra conciliar. Eu falei assim, bom, vou começar no EAD mesmo, vou começar a geografia que eu sempre quis. E, gente, eu me apaixonei pelo curso. Eu me apaixonei por história, eu me apaixonei por letras e eu me apaixonei por geografia. Eu não sei, assim, eu sinto essa paixão muito grande em estudar e pra mim, gente, não era um fardo conciliar 2 faculdades ao mesmo tempo. Não tinha nada de problema, simplesmente eu amava. E daí, o que aconteceu? Terminei a faculdade de geografia, peguei o meu diploma, fiz a minha formatura, o sonho da minha vida, e destranquei letras. Então, eu estava fazendo licenciatura em geografia, né? No início de 2023, eu estava no 2º período de licenciatura em geografia e estava, eu acho que indo pro 5º período de letras. Só que eu troquei de instituição. Eu não tava gostando da instituição que eu tava e eu troquei para letras Libras. Lembra que no começo eu falei que eu me apaixonei por letras por causa de Libras, mas eu não escolhi esse curso, eu não sei porquê, e eu troquei. Só que quando eu troquei, eu regredi alguns períodos, porque teve matéria que eles não validaram, eles não aceitaram. Então eu acho que do 5º período eu voltei pro 3º, então eu tive que fazer 1 ano a mais de novo. E lembrando, curso de 4 anos. Eu não fiz 2ª licenciatura, eu não quis. Então no início de 2023 estava fazendo letras, agora português e Libras, e estava fazendo licenciatura em geografia. E daí, o que aconteceu na minha vida, né, para chegar a essa 4ª graduação, porque aí nós já temos 3. Eu passei no concurso para a Prefeitura de Curitiba para auxiliar de serviços escolares. Porque eu tinha feito história, eu acabei me frustrando um pouco com o mercado de trabalho, porque não tinha concurso para história, só tinha o PSS do estado, e a gente sabe da estabilidade, de você acaba o contrato no final do ano, você passa uns meses sem receber, daí vê se vai renovar o teu contrato, se você vai entrar de novo na fila, a escola que você vai pegar, e ainda não tinha conseguido nenhum emprego em colégio particular, né, que eu também estava procurando. Fiz esse concurso para auxiliar de serviços escolares e passei. Então eu comecei a trabalhar com crianças da educação infantil, né, na Prefeitura de Curitiba, até o 5º ano. E, gente, eu falava pra vocês que eu não gostava de criança. Sempre que me perguntavam por que você não dá aula pra criança, eu não gosto de criança. Eu não gosto de criança, eu não gosto de criança, eu não gosto de criança. Comecei a trabalhar com criança, amei as crianças. E daí, vocês lembram que eu não posso ficar um minutinho assim, sem pensar. Que vem uma ideia de se eu começar um curso novo. Mas, antes eu preciso pôr uma coisa nessa história. Voltamos. Eu tinha terminado história, eu estava fazendo geografia e estava fazendo letras. Eu tive a brilhante ideia de me inscrever numa pós-graduação. Então, eu me inscrevi numa pós-graduação em Educação Especial e Inclusiva. Mas, se você comprasse uma pós, você ganhava outra. Então, eu fazia letras, geografia,
pós em Educação Especial e pós em História da Cultura Afro-Brasileira e Indígena. Gente, fazer o 4 assim, né? Gente, parece que nada combina. Eu juro pra vocês, mas assim, quando você entra nesse mundo da humanas, você percebe que tudo se completa. Mas você, parando pra pensar, você deve estar me achando meio fora da casinha mesmo, porque nada se completava. Então eu fazia 2 graduações e 2 pós-graduações. Quando chegou lá na metade do ano, eu falei assim, e se eu fizer pedagogia? Porque tava nisso de abrir concurso para pedagogia, tinha muito concurso, tem muito concurso para você ser professor, da educação infantil e educação básica. Eu precisava, né, eu queria ser professora, então eu falei assim, bom, vou mudar minha área aí por questões maiores e vou fazer pedagogia. Mas dessa vez eu acho que eu fui inteligente e eu resolvi que eu não ia fazer mais um curso de 4 anos, porque eu não aguentava mais estar na graduação. Já era 2023, eu tinha entrado na graduação em 2019. E eu falei assim, vou fazer segunda licenciatura de 1 ano só. Na mesma faculdade que eu fazia geografia. Ah, detalhe, história eu fiz numa faculdade, letras eu fiz em outra, e geografia e pedagogia eu fiz em outra. E daí entrei em pedagogia na metade de 2023. Gente, eu fazia letras, geografia, pedagogia e 2 pós, ou seja, 5 cursos ao mesmo tempo, enquanto eu trabalhava 40 horas na prefeitura de Curitiba. Então, assim, 2023 foi um ano assim que eu não tenho nem memórias, porque eu acho que eu não conseguia respirar, eu só estudava. E nunca foi um fardo. No Instagram eu sempre recebo mensagens das pessoas falando assim, Júlia, como é que você consegue se concentrar? Júlia, como é que você dá conta? Gente, pra mim é tão simples chegar do trabalho e sentar e estudar. É a parte mais prazerosa da minha vida, é sentar e estudar. Pra mim isso é muito tranquilo, é muito fácil. Eu acho que desde pequena eu tinha facilidade em estudar, sempre gostei. No ensino médio eu lembro que a minha escola era integral quando eu tava no ensino médio e eu amava ficar na escola, chegava em casa, estudava mais, enfim, isso nunca foi um problema pra mim. E então assim, eu fazia 5 cursos ao mesmo tempo e ainda trabalhava 40 horas. E então eu terminei as 2 pós em dezembro de 2023 e terminei a faculdade de pedagogia em junho de 2024. Então ali eu tinha 2 diplomas de pós e 2 graduações, que era História e Pedagogia. Geografia e Letras eu ainda estou fazendo. Sim, gente, eu entrei na faculdade em 2019, a gente tá em 2026 e eu ainda sou universitária. Mas a situação podia ser pior, porque eu podia terminar só no que vem, mas eu vou terminar esse ano. Aplausos. Eu termino este ano e eu estou muito feliz, porque em 2027 eu não serei mais universitária. Eu posso ser estudante de pós-graduação, porque eu estou fazendo uma pós-graduação, caso você não saiba. Eu faço 2 faculdades e uma pós-graduação, porque eu não consigo parar quieta no meu lugar. Gente, não dá. Eu já tentei não estudar nada, não fazer curso nenhum, mas não dá. Se eu tiver 1 minuto de pensamento, eu falo, e se eu começar um curso novo? Então fazer o quê? E eu tô fazendo pós-graduação na Faculdade de Líbano, onde tem mais de 200 cursos para a área da educação, e a gente que é professor sabe que, assim, formação na nossa área é muito importante. Eu passei no concurso para professor em março de 2025, então eu tinha entrado na prefeitura de Curitiba em abril de 2023 e pedi exoneração em fevereiro de 2025, assumi o concurso para professor em março de 2025 na prefeitura da cidade vizinha aqui e estou lá até hoje. Então ali vai fazer quase 1 ano que eu tô nessa prefeitura e sou professora pela faculdade de pedagogia, então eu sou concursada para os anos iniciais e esse ano eu vou dar aula para educação infantil e também para 4º e 5º ano. Então, assim, realmente, pedagogia me abriu portas. Eu não poderia falar em momento algum que eu me arrependi de ter feito pedagogia. Agora vamos voltar para os outros 2 cursos que faltam. Então, eu tô fazendo essa pós-graduação na Faculdade de Líbano, que é em literatura infanto-juvenil, porque, né, eu amo livros. E desde que eu entrei na docência, eu amo mais ainda os livros infantis. E eu quero estudar mais sobre essa parte. Acho que vocês estão tortos, pera aí. Agora tá certo. E em junho eu termino licenciatura em Geografia. Eu já fiz o meu TCC nas férias, porque eu não tinha nada pra fazer e resolvi escrever o meu TCC. E Letras eu termino em dezembro, se Deus quiser. Também preciso escrever TCC,
Tenho que terminar meus estágios, lembrando que eu agora, ao invés de trabalhar como auxiliar escolar 40 horas, eu trabalho como professora 40 horas, então o meu nível de trabalho aumentou. Mas é isso. Me arrependo de ter feito 4 graduações, de estar na faculdade desde 2019? De jeito nenhum. Gente, em pedagogia, primeiro, que eu acho que todo mundo devia fazer, todo mundo que tem um curso de licenciatura, né, numa matéria específica, tinha que fazer pedagogia para você entender como funciona o cérebro, né, a parte de neuroeducação, aprendizagem, cognição. Eu acho que te dá uma base ampla para você ministrar a sua disciplina específica. Então, assim, como professora de história, eu aprendi muito na faculdade de pedagogia. Agora, sobre licenciatura em geografia. Valeu a pena? Sim, gente, porque eu sou apaixonada nesse curso. Nesse semestre, eu vou ter Geografia das Religiões, que eu tô muito animada, e eu já tive inúmeras matérias de geografia. Tive geografia cultural, tive geografia econômica, tive geografia agrária, tive geografia urbana. Gente, eu amo estudar. Eu amo. E o meu TCC é sobre o livro da Carolina Maria de Jesus, né, que é o Quarto Despejo, e sobre essa questão da favela, né, que ela morava numa favela lá de São Paulo. E essa questão com a geografia, com a divisão do espaço, né, dentro da cidade. Então, assim, eu achei que casou muito bem. E como vocês podem ver, no meu TCC, eu trabalhei o quê? Literatura. Então, obviamente, eu também sou apaixonada na faculdade de letras. Primeiro que eu amo Libras. Eu quero muito fazer mais cursos e me tornar fluente em Libras. E eu amo literatura, eu amo gramática. Como professora dos pequenos, a gente trabalha português, a gente trabalha ciências, história, geografia, matemática, ou seja, dentro da pedagogia você tem todas as disciplinas específicas. E dentro das disciplinas específicas você tem a pedagogia. Então, na minha cabeça, tudo se completa. Tudo se completa. E eu não tenho arrependimento nenhum de estar aí 8 anos na graduação. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 8 anos na graduação. Me arrependo? Não. Faria de novo? Sim. E é isso. Esse foi o primeiro vídeo. Me conta aí se você também tem uma segunda graduação, tem uma terceira, tem uma quarta. Júlia, mas você faria a 5ª graduação? Não, mas nunca diga nunca, né? A gente não pode aí, né? Vai que cospe pra cima, cai na testa. E é isso, gente. Obrigada por terem assistido. Um beijo e até a próxima. Tchau!